Bem-vindos ao Conselho em Ação, o podcast do Conselho Estadual da Educação. Meu nome é Gerson Pires, sou assessor técnico deste conselho. No episódio de hoje, que abre o ano de 2025, discutiremos sobre o uso do celular em sala de aula. E o nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho Estadual da Educação, Oswaldir Ramos. Presidente, seja bem-vindo. Eu gostaria inicialmente de pedir ao senhor que comentasse sobre a legislação federal que trata deste tema, o uso do celular em sala de aula, e, se o senhor puder também na mesma resposta, fazer uma busca no contexto internacional, se tem alguma legislação correlacionada, fazendo um comparativo com a nossa legislação. Primeiro, dizer da nossa satisfação de estarmos retomando o nosso Conselho em Ação nesse ano de 2025. E o tema, eu acredito, seja muito oportuno, considerando que o início das aulas já estão próximos, e falar sobre celular, sobre equipamentos eletrônicos no âmbito das escolas, vem muito a calhar. Eu diria que, quando se trata da lei federal, a lei federal, que não é uma proposta nova, ela já vem tramitando no Congresso Nacional desde 2015, se a memória não me falha. Por outro lado, esta lei, ela é abrangente, ela disciplina a utilização dos equipamentos eletrônicos portáteis. Já em Santa Catarina, nós temos uma lei que é de 2008, do governo Luiz Henrique, que ela proibia, ou melhor, ela proíbe a utilização de aparelho celular na sala de aula. Então, o que nós vimos entre essa lei de Santa Catarina e essa lei hoje aprovada no Congresso Nacional, Santa Catarina estava relacionada à utilização do telefone celular dentro da sala de aula. Já a lei federal, ela disciplina toda a utilização dos meios eletrônicos no ambiente escolar como um todo. Isso traz, de certa forma, uma segurança para o próprio professor, traz uma segurança também para a escola. Muitos professores, muitas escolas se sentem, em alguns momentos, inibidas em alguma ação de restrição, e a lei, ela vem, talvez, em socorro a esta insegurança que pode ocorrer no âmbito escolar. Por outro lado, a própria escola, ela tem o seu regramento e ela poderia e pode, no seu projeto político-pedagógico, nos seus regimentos escolares, enfim, determinar essa utilização. Ela não precisa de lei. A escola tem autonomia para definir a utilização desses meios eletrônicos ou não. Eu, particularmente, não vou dizer que eu sou contra a lei ou a favor, mas, de qualquer forma, ela está repetindo aquilo que já é efetivamente uma prática no âmbito escolar. Muitas escolas já adotam o seu regramento. Muitas escolas, elas têm o local adequado para o estudante, quando chega na sua sala de aula, guardar o seu telefone, guardar o seu aparelho eletrônico e toca novamente nesse aparelho, à medida que o professor deseja fazer alguma utilização desses equipamentos para alguma ação pedagógica. No que diz respeito à questão internacional, que envolve a utilização desses equipamentos eletrônicos, dados da Unesco já indicam que 25%
dos países já adotaram algum tipo de restrição à utilização desses equipamentos. Eu, particularmente, eu entendo que esse regramento ele tem que acontecer mesmo, né? Porque a concentração do estudante em sala de aula ela é fundamental para o êxito da aprendizagem. Presidente, eu sou professor, então as perguntas que eventualmente vou fazer aqui vão acabar exprimindo essa visão do professor. Então, de início, a pergunta que eu poderia fazer é como o senhor vê a necessidade ou não de uma formação continuada do professor nesse contexto do uso de dispositivo móvel em sala de aula? A formação continuada ela é fundamental. Ela é fundamental porque quando nós estamos falando em disciplinar a utilização desses equipamentos eletrônicos, nós, em momento algum, nós estamos proibindo, nós estamos abolindo, até porque isso no mundo de hoje seria uma loucura. A tecnologia, ela está a serviço do ser humano hoje, seja na sala de aula, seja em qualquer outra área necessária para todos nós. Então, a escola, ela vai sim continuar se utilizando dos equipamentos eletrônicos. Ela precisa utilizar os equipamentos eletrônicos. E a formação continuada desse professor, ela é fundamental. Então, indiscutivelmente, a utilização do equipamento eletrônico em sala de aula necessita, sim, permanentemente, constantemente, da capacitação dos professores. E com relação ao material didático, o que o senhor acha? É uma discussão bastante interessante. Alguns países que utilizavam o material didático de forma eletrônica até recuaram, voltaram a utilizar o livro físico, o material didático físico. No Brasil, alguns ensaios, alguns estados, alguns municípios já se utilizam, né? Mas ainda existe eu não sei se é uma má vontade, enfim, existe alguma dificuldade em aceitar que o material didático digital, ele também é importante a utilização. Não precisamos abolir o material físico. Todos nós, a Finlândia, a Alemanha, já adotaram o recuo também. Usavam muito o material digital e voltaram a utilizar. Isso por quê? Porque também o estudante chega num determinado fase da aprendizagem, ele não sabe nem escrever. Então precisou, e eles observaram que a necessidade de voltar, né, a escrever, a necessidade de fazer a leitura num livro físico, traria novamente uma forma de aprendizagem mais adequada para todos os estudantes. Então eu vejo que o material didático físico, ele é importante, mas nós não podemos abrir mão também do material didático digital. Tanto que Certamente. O digital, ele tem qualidade, né? Você pega um laboratório de anatomia, você pega um laboratório de biologia, você faz ensaios e faz experimentos que são reais, né? E só mesmo com essa ação do digital seria possível essa realidade aumentada, eu diria isso. Presidente, agradeço a sua participação. Tenho certeza que esse episódio ele se torna importante porque ele trata de um assunto que envolve avanço tecnológico e a escola tem que acompanhar isso. Então, eu vejo que como é importante esse episódio de hoje para a gente poder comparar no futuro o que nós discutimos hoje e o quanto que se realmente avançou nesse debate. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a gentileza de você estar hoje aqui conosco, conversando sobre tecnologia.
E, indiscutivelmente, a escola não pode abrir mão da utilização da tecnologia, seus equipamentos eletrônicos. Ele faz parte da evolução de toda a educação. Então, nós estarmos hoje conversando sobre tecnologia na educação, o seu regramento na utilização, é muito importante para todos nós. Poder iniciar o ano de 2025 conversando sobre tecnologia, para nós do Conselho Estadual de Educação também é muito importante. Deixo aqui um abraço e fica o nosso convite para um próximo tema que iremos abordar. Você pode também deixar o seu comentário, fazer sugestões de temas a serem conversados no nosso Conselho em Ação. Até uma próxima oportunidade. Felicidade a todos.